implacável, estamos aqui em mais uma de nossas legislações e hoje falaremos sobre o nosso Código Municipal de Meio Ambiente de Gravataí. Então, eu quero já de antemão, antes de iniciar qualquer lei, te dizer como é que isso aqui vai cair em prova e como é que você vai estudar. Então, separei os principais tópicos, aqueles que você não pode, hipótese nenhuma, deixar de analisar, só os principais mesmo. E eu vou te dizer, aqui só vai cair letra de lei, então não se preocupa em aprofundar muito o conhecimento a respeito de determinado termo que você viu. Não perde tempo com isso. Se você entender a letra da lei, se você souber aplicar ali, se você memorizar, não é? Você já está aí com meio caminho andado rumo à tua aprovação. Então não se preocupa mais uma vez, porque não vai cair nada fora da letra da lei. Vem cá comigo e vamos dar início à nossa aula. Seguinte, senhores, vamos começar aqui falando dos princípios. Assunto esse extremamente importante, porque o examinador ele sempre tenta confundir princípio com objetivo. Ele sempre tenta confundir princípio com diretrizes. Então, caiu qualquer um desses associado aqui, o artigo 2 está errado. No artigo 2 nós falaremos sobre os princípios. Vamos ver. Para o planejamento, implementação, execução e controle da política ambiental deste município, serão observados os seguintes princípios fundamentais. Então, como eu te falei, o que eu quero que você saiba em relação aos princípios? Eu quero que você não se preocupe em aprofundar algum termo que você, sei lá, não conhece daqui. Não se preocupa com isso. Eu quero que você estude de forma direcionada. Então, você não vai ter a necessidade de fazer isso, de aprofundar, não sei lá das quantas. Você tem que apenas não confundir com os objetivos, nem com qualquer outro termo, que o examinador pode fazer facilmente isso, tá? Então, bora lá. Vamos lá. São princípios. Multidisciplinariedade no tratado da matéria ambiental. Então, nós temos aqui várias, não apenas essa nossa lei, mas várias disciplinas que vão falar da matéria ambiental. Nós teremos aqui várias leis tratando sobre a matéria ambiental. Nós temos a multidisciplinariedade. Prevalência do interesse público. Claro, o interesse público, senhores, ele prevalece sobre o interesse privado. Já quando estamos falando de meio ambiente, não podemos colocar aqui como central o interesse de uma pessoa só, mas sim o interesse da coletividade. Compatibilidade com as políticas de meio ambiente na esfera federal e estadual, bem como as políticas setoriais e demais ações do governo. O que é que isso aqui quer dizer? Isso aqui vai também completar o que o primeiro princípio estabelece. O primeiro princípio, ele fala da multidisciplinariedade, ou seja, nós temos várias disciplinas que tratam da matéria ambiental. Pois bem, só que nós temos que ter sempre a compatibilidade entre as esferas. Quais são essas esferas? Estadual, federal e outras também políticas, as demais ações governamentais. Isso quer dizer que uma política ambiental, uma lei ambiental, ela nunca pode ser contrária à outra, ou seja, elas têm que se complementar, elas têm que estabelecer aí, tem que sempre estar andando pelo mesmo caminho. Uma não pode ser contrária à outra, é só isso. Participação comunitária, claro, né? É extremamente importante. Faz parte dos nossos princípios a participação do cidadão nessas questões ambientais, porque, óbvio, o governo não pode apenas traçar planos e não ter qualquer apoio da comunidade na preservação do meio ambiente. Racionalização do uso de recursos ambientais, naturais ou não. Então, sempre os recursos ambientais, sejam eles naturais ou não, sempre tem que ser usados de forma racional. Por quê? Porque se eu começo aí, é besteira, isso é pouquinho aqui, exagerei nessa questão ambiental, mas foi pouquinho. Então, de pouquinho em pouquinho, uma hora, você está aí com uma catástrofe gigantesca ambiental. E você sabe que tudo está interligado. Então, se eu tenho aí um ambiente que não é preservado, um ambiente que não é mantido, o meio ambiente que todos os momentos está sendo aí degradado, isso vai influenciar em tudo. Isso vai influenciar em tudo. O direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a obrigação de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. Então, quando se fala de direito de meio ambiente
equilibrado. Isso aqui é garantido até pela nossa própria Constituição Federal. Então, nossa própria Constituição Federal estabelece que todos temos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Claro, porque como eu te disse, se ele não for equilibrado, isso vai ocasionar o quê? Uma catástrofe ambiental, né? Beleza? Então, aqui, facinho de você memorizar os princípios, você tá vendo que não tem dúvidas. A sua dúvida pode ser apenas se o examinador usar outro termo, mas nos próprios conceitos, creio que você não vai errar, não. Passando para frente. Obrigatoriedade de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos e de reparação e indenização do dano ambiental, independentemente de outras sanções cíveis e penais. Então, observa, aqui não é uma faculdade, aqui eu estou tratando de uma obrigação de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Digamos que você está pegando aquilo ali, você está utilizando o meio ambiente para conseguir dinheiro com aquilo. Então, ali faz parte do seu trabalho. Nesse caso, você tem que contribuir também de forma econômica para aquele uso. E claro, digamos que você, para aquela sua atividade lucrativa, você está desmatando determinada área. A obrigação é de que, além de você ter essa contribuição aí pecuniária, você tem também que reestabelecer aquilo ali que você desmatou. Então você tem que reestabelecer aquilo que você desmatou, independentemente de outras sanções, sejam cíveis ou criminais. Então você está aí desmatando a área de preservação. Além de você ter que reestruturar aquilo dali, além de, por exemplo, você pagar uma indenização, você ainda responde pelo crime ambiental que você está praticando. Então, esse nosso princípio diz apenas que você vai ter todas as consequências legais, sejam elas cíveis, sejam elas criminais. Beleza? Continuidade no tempo e no espaço das ações básicas de gestão ambiental. Então, aqui, claro, eu tenho sempre que gerir o meio ambiente de forma eficaz e sempre continuar com isso, não é? Porque o meio ambiente, ele está sempre aí precisando ser cuidado. A compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e o equilíbrio ecológico. Então, quando eu falo de um desenvolvimento ecológico e social, isso não pode ser usado de forma, como é que eu posso dizer? De uma forma prejudicial ao meio ambiente. Por quê? Porque eu tenho que ter a compatibilização. Enquanto que eu estou desenvolvendo a economia, eu tenho também que preservar o meio ambiente, porque eles estão interligados. Muito bem? Vamos passar para frente aqui. Interesse local. Vamos ver o que é que o nosso artigo 3º ele vai tratar a respeito do interesse local. Para o cumprimento do disposto do artigo 30 da Constituição Federal e do artigo 13 da Constituição Estadual, no que concerne ao meio ambiente, considera-se de interesse local. Então, isso aqui é letrinha de lei que você vai levar. A professora precisa estar memorizando o que é que diz lá o artigo 13 ou artigo 30? Não, você vai memorizar o que é de interesse local, só isso. Estímulos à adoção de hábitos, costumes, posturas e práticas sociais. Então, aqui, ó, hábitos, costumes, posturas e práticas sociais e econômicas não prejudiciais ao meio ambiente. Então, ali eu estou falando de algo que é local. Então, você tem aí na sua localidade o hábito de fazer isso, né? Você, sei lá, eu tenho a pesca para subsistência, a caça para subsistência. Tudo aquilo ali, ele é usado de forma a não prejudicar o meio ambiente. Por quê? Porque tudo tem que ser usado com equilíbrio, senhores. Tudo tem que ser usado com equilíbrio. Além disso, nós temos aí no inciso 2 que fala assim: adequação das atividades do poder público e das atividades socioeconômicas, rurais e urbanas, a imposição do equilíbrio ambiental. Aqui também falando no fim a mesma coisa, e dos ecossistemas. Ou seja, quando eu falo de práticas do poder público, quando eu falo de práticas econômicas, e aí envolve o meio ambiente, eu tenho que ter bastante cautela e cuidado para não degradar esse meio ambiente. Está internamente ligado ao que diz o inciso 1. E aqui o inciso 3 diz assim: dotar obrigatoriamente, então aqui ó, é uma obrigatoriedade,
o plano diretor da cidade de normas que levem em conta a proteção ambiental. Então, tem que ser adotado, né? Tem que ser adotado aqui de forma obrigatória o nosso plano diretor da cidade. E 4, para fechar, a utilização adequada de espaço territorial e dos recursos naturais, hídricos e minerais destinados para fins urbanos e rurais, mediante a criteriosa avaliação de uso de ocupação, normas e projetos de implementação, construção de técnicas ecológicas de manejo, bem como tratamento e disposição final dos resíduos influentes de qualquer natureza. Observa, também está diretamente ligado aqui. Eu tenho que ter o quê? Construções técnicas ecológicas de manejo. Tá tudo ligado. Se você vai usar aquilo ali, se você vai usar aquele espaço rural, se você vai usar aquelas árvores para, sei lá, construir ali uma praça ao redor daquelas árvores. Então, tudo isso tem que ser analisado com base a preservar o meio ambiente. Eu tenho que ter sempre cautela. Você observa que quando eu falo do interesse local, basicamente, resumindo, é isso. Eu tenho costumes, eu tenho posturas, eu tenho hábitos, mas que sempre necessitam respeitar as práticas ali, respeitando as leis ambientais, seja no que for que você for construir aí, envolvendo esse meio ambiente. Pois bem, diminuir os níveis de poluição, claro, isso aqui faz parte também. Estabelecer normas de segurança referente a armazenamento, transporte e manipulação de produtos, materiais, resíduos tóxicos e perigosos. Então, tudo isso também, na hora de descartar um resíduo, eu não tenho que ter apenas cuidado em proteger o meio ambiente na hora de construir algo, como eu citei o exemplo para você da praça. Não apenas nisso, mas eu também tenho que ter cuidado no depois. Ah, vou descartar isso aqui. Será que não é tóxico? Será que eu não posso com aquilo ali poluir um rio, poluir uma parte ali, alguma coisa, aquela praia? Então eu sempre tenho que tomar cuidado com isso também. A criação de parques, reservas e estações ecológicas, áreas de proteção ambiental e a de relevante interesse ecológico e turístico, dentre outros. Porque se eu não crio parques, reservas e estações ecológicas, o que é que acontece? A cidade vai aí crescendo cada vez mais e vai cada vez mais desmatando. Então, claro que eu tenho que ter sempre este cuidado. Muito bem. Vamos para frente, vamos lá. 3, olha. 8. Exercer o poder de polícia em defesa da flora, da fauna ou de qualquer outros bens naturais que compõem o meio ambiente. Então, aqui, o poder de polícia, claro, né? Você tem esse poder administrativo aí, que é o poder de polícia, sempre em defesa da flora das nossas árvores, da fauna dos nossos animais ou de qualquer bens naturais. Então você pode usufruir desse poder de polícia quando fala de desmatar, quando fala de preservação ambiental e tudo isso. Estabelecer a política de arborização para o município, extremamente importante, tanto para preservar o meio ambiente, como também para garantir um equilíbrio, até vamos pegar aqui como exemplo da temperatura da cidade. Então você sabe que quanto mais arborizada aquela cidade, mais fria ela vai se tornar, mais oxigênio nós vamos ter, então só temos coisas positivas. Recuperação e preservação dos arroios e matas ciliares, então aqui recuperar o que foi desmatado e preservar o que ainda existe. E a garantia de crescimento de níveis de saúde pública e coletividade humana e dos indivíduos, inclusive através de provimentos de infraestrutura sanitária e de condições de salubridade nas edificações via logradouros públicos. Beleza? Proteção dos recursos ambientais, o licenciamento ambiental, que é importante para que você possa aí trabalhar nessas questões envolvendo o meio ambiente, incentivo a estudo objetivando a solução de problemas ambientais, porque se eu não tenho estímulos também de estudos de avanço da tecnologia ou de novas ideias para preservar o meio ambiente, tudo aquilo vai ficando ultrapassado, sendo que as novas maneiras de desmatar aí, as novas necessidades humanas só tendem a crescer, então nós temos também que
pensar nessa ideia de incentivar essas soluções de problemas ambientais. Implementar normas específicas de controle ambiental para as atividades econômicas, sociais e culturais desenvolvidas no município. Então, aqui temos o controle ambiental. Perfeito, senhores. Então, observa, os princípios, eles são fáceis de serem memorizados. Aqui nós também temos essas garantias facinho, facinho de você memorizar. Você só tem que ter cuidado para não confundir uma coisa com a outra. O nosso artigo 5º, ele vai falar de políticas municipais do meio ambiente aqui do nosso município de Gravataí. Primeiro, para que eu tenho que ter essas políticas municipais de apoio ao meio ambiente? Eu sei que parece claro, mas o que você vai ter que levar para a sua prova é a letra da lei. O que você vai ter que levar para a sua prova é o que a lei diz a respeito disso aqui. Então, vamos lá. Quando eu falo dessas nossas políticas, quando eu falo dessas nossas políticas municipais de proteção ao meio ambiente, o que você vai levar para a sua prova? O seguinte conceito. Tem por objetivo a preservação, então aqui eu tenho que preservar o que já existe. Conservação, claro, conservar, né, é sinônimo de preservar. Que mais? Conservação, preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, visando assegurar o desenvolvimento sustentável. Então, aqui, senhores, é o seguinte. Quando eu falo de políticas municipais, eu sei que parece claro, diante de tudo que já tratamos aqui. As nossas políticas municipais, elas buscam com isso o quê? Elas buscam com isso preservar o meio ambiente, um ambiente ecologicamente equilibrado, porque como você já viu, é direito de todos, estabelecido aqui na nossa lei, estabelecido até na nossa própria Constituição Federal. E ela também tem que o quê? Aqui, ó, ela usa a melhoria e recuperação, porque, claro, né, o ser humano, ele às vezes acaba o quê? Às vezes não, né? Quase que sempre. Desmatando, acaba pegando ali, destruindo a fauna e a flora, sem observar as cautelas necessárias. Então, nós temos que ter políticas públicas também voltadas à recuperação daquilo que foi degradado. Porque se for só tirando o meio ambiente, uma hora acaba. E só tende a piorar, como falta de alimentos, como aquecimento global, como tudo isso. Não é verdade? Então, vamos passar para frente. Essa nossa parte aqui do artigo 6º, que vai ser o último tópico da nossa lei de hoje, ela é bem conceitual. Esses conceitos vão cair, professora? Vão cair. E você não pode confundir com outros, tá? Então, você não pode, na verdade, confundir uma coisa com outra. Então, tem vários conceitos aí no artigo 6º, que é até fácil, porque nós vamos grifar algumas palavrinhas que diferenciam uma coisa da outra. Vamos começar com o conceito de meio ambiente. Vamos começar aqui com o conceito de meio ambiente. A interação de elementos naturais e criados. Então, aqui, meio ambiente, eu tanto posso ter elementos naturais como elementos que são criados. Não necessariamente são elementos apenas que estão ali naturais. Socioeconômicos e culturais, que permitem, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, aqui vai reger a vida em todas as suas formas. Isso é meio ambiente, certo? Você vai lembrar de elementos naturais e criados. E aí você vai lembrar que abrigam, regem a vida, permitem a vida em todas as suas formas, todas elas. Forma de vida, nós temos aí a fauna, nós temos a flora, tudo isso é vida, né? Animais, pessoas, tudo. O que é um ecossistema, senhores? Ecossistema nada mais é do que um conjunto integrado de fatores físicos, físicos e bióticos. Então, aqui nós temos fatores físicos e bióticos que caracterizam um determinado lugar. Então, cada lugar vai ter a sua característica de solo, de vegetação, de tudo, de clima. Então, isso é o ecossistema, estendendo-se por um determinado espaço de dimensões variáveis. Então, não necessariamente aquele ambiente vai ter apenas uma característica. É uma totalidade integrada. Então, aqui eu vou integrar tudo. Sistemática e aberta.
que envolve fatores abióticos e bióticos, como eu te disse, com respeito à sua competição, estrutura e função. Professora, eu preciso analisar aqui o que são fatores físicos, bióticos, abióticos? Não precisa, não tem necessidade, porque, como eu te falei, o que vai cair na prova é letra da lei. Então, eu estou te explicando o conceito de cada um desses elementos e não precisa você aprofundar demais, porque você vai só perder tempo, porque não vai cair de forma muito aprofundada, vai cair do jeito que está aqui. Degradação ambiental. Alteração adversa das características do meio ambiente. Então, aqui, se você está alterando as características, você está degradando o meio ambiente. Lembrando que estou só grifando palavrinhas que podem ser úteis na hora de você lembrar desses conceitos. Poluição. Aqui tem muita coisa para falar, né? Aqui tem muita coisa para falar. Poluição é a alteração da qualidade ambiental resultante de atividades humanas ou fatores naturais, que de forma direta ou indiretamente. Então, professora, quer dizer que a poluição não vem só do ser humano, não? Pode ser por fatores naturais também? Claro que pode ser por fatores naturais, né? Então, vamos lá. Se aquilo ali prejudica a saúde, a segurança, o bem-estar da população, é uma queimada, é um desmatamento, cria condições adversas ao desenvolvimento socioeconômico. Por quê? Porque você matou aquela área e agora eu não tenho mais as mesmas condições de desenvolvimento econômico. Afetem desfavoravelmente a biota, ou seja, você desmatou ali, você poluiu aquele rio, então você está afetando de forma desfavorável. Afeta as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e lancem matéria ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Porque, como eu citei para ti, tudo tem que ter um equilíbrio. Se você lança essas matérias, essas energias que não estão de acordo com os padrões, você provavelmente estará poluindo, porque você está alterando a qualidade ambiental. Poluidor, senhores, o que que te espera? O que que a prova vai perguntar para ti em relação ao poluidor? O poluidor pode ser qualquer pessoa, pode ser uma pessoa física ou jurídica, pode ser direito público, pode ser direito privado. E essa pessoa tá de forma direta ou indireta, ela é responsável por atividades causadoras de poluição ou degradação. Então aqui você acabou de ver o que que é uma poluição. Quando eu tenho a alteração da qualidade ambiental, quando você poluiu um rio, você alterou a estrutura daquele rio, ocasionou a morte de vários peixes, eu tenho aí a poluição. E você que está fazendo isso é poluidor. Olha como é fácil acompanhar aqui os nossos conceitos. Passando para frente, nós temos os recursos ambientais. Você acompanha que eles são autoexplicativos, então é fácil de você lembrar na hora da prova. O que que te espera em relação aos recursos ambientais? A atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, ou seja, as águas, né? Vamos até colocar aqui só águas para ficar mais fácil de você lembrar. As águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estatuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. Então, tudo isso é recurso ambiental. Tudo isso é o que vem da natureza. Então, claro, a atmosfera, a água, a fauna, a flora, o mar, tudo isso vem da natureza. O solo, o subsolo. É fácil de você compreender e com certeza você não vai errar isso aqui, nem confundir com, sei lá, poluição, com poluidor. Então, não dá para confundir, é bem fácil os conceitos. Professora, como é que pode cair na minha prova? Vamos lá. Tanto o examinador pode te perguntar em que consiste a atmosfera, as águas interiores, superficiais, subterrâneas. Ele tanto pode pegar o conceito e te perguntar de que é esse conceito, como ele pode perguntar assim: o que que nós temos como poluidor? E aí coloca as hipóteses, tá? Então aí fica bem fácil. Proteção. Tu vai confundir o que é proteção? Não. Procedimentos integrantes à prática de conservação e preservação da natureza. Então, se eu estou conservando e preservando a natureza, eu estou protegendo. E o que é a preservação? Cuidado para não trocar proteção com preservação, viu? A preservação, ela está contida no conceito de proteção, como você viu aqui. Preservação faz parte da proteção. Mas o que é essa preservação? Porque aqui, vamos lá. A conservação, peraí, deixa eu apagar aqui para ficar mais claro para você. É assim, vou pegar aqui o lápis.
Tanto a prevenção como a conservação são exemplos de proteção, como você viu aqui, ó, conservação e prevenção. Tá, mas o que é essa preservação? A preservação nada mais é do que a proteção integral do atributo natural, admitindo apenas o seu uso indireto. Então, aqui eu estou preservando, então eu estou protegendo de forma integral. Se está preservado, você não usa, apenas de forma indireta. E o que é conservação? A conservação você pode usar, mas você pode usar de forma sustentável. Então, é o uso sustentável dos recursos naturais. Então, você pode pescar ali? Pode. Você pode, sei lá, construir? Pode. Mas é conservando a natureza, observando as suas regras. Manejo, senhores. O que é que se entende por manejos? Manejo. Manejo, tu vai lembrar, eu vou fazer aquilo, eu tenho um manejo. Então, nada mais é do que a técnica de utilização racional e controlada de recursos ambientais mediante a aplicação de conhecimentos científicos, técnicos, visando atingir os objetivos de conservação da natureza. Então, não confunda manejo com conservação, porque eu citei aqui que você vai usar. Só que na conservação, você vai usar de forma sustentável, conservando para que aquele ambiente não seja degradado. Ou seja, eu vou usar aqui essa parte e aquela parte ali é de preservação. Já o manejo, ele envolve mais técnicas, conhecimentos científicos para utilizar daquilo ali. Muito bem? Gestão ambiental, senhores. O que significa gestão ambiental? Seguinte, gestão ambiental nada mais é do que tarefas de administrar e controlar o uso, tarefa de administrar e controlar o uso sustentável dos recursos ambientais. Então, aqui eu estou fazendo uma gestão, eu estou observando como é que eu estou usando aquilo ali. Áreas de preservação permanente. Porções de território municipal e domínio público ou privado destinadas à preservação de suas características ambientais relevantes, assim definidas em lei. Então, aquela área ali é uma área de preservação. Isso quer dizer que você não pode desmatar, que você não pode construir, você tem que preservar ela do jeito que ela está, porque o conceito de preservação você acabou de ver aqui comigo. Unidade de conservação. Parcela do território municipal com características ambientais relevantes. Então, aqui é a parcela do território municipal. Aquela unidade de conservação, aquele parque, aquela floresta ali que está no município, é uma unidade de conservação. Então, ela também é de domínio público ou de domínio privado, legalmente instituída, com objetivos e limites definidos. Ou seja, você só pode atuar de um ponto até outro. Áreas verdes especiais. Áreas representativas de ecossistemas criadas pelo poder público. Então, aqui, ó, elas são criadas pelo poder público por meio de florestamento em terras de domínio público ou privado. Então, vou florestar aqui e construir o parque. É uma área verde. Áreas de proteção ambiental. Áreas de domínio público ou privado, sob supervisão do poder público, com o objetivo de preservar belezas cênicas. Então, ali é de preservação ambiental, é de proteção ambiental. Você não pode atuar, por quê? Porque o poder público está de olho. Monitoramento ambiental. Determinação periódica e sistemática das características qualitativas e quantitativas dos recursos ambientais, ou seja, é como se eu fosse catalogar, como se eu fosse analisar se a quantidade e a qualidade daquele ambiente ainda estão sendo preservados. Bacias de retardo, áreas de expansão das cheias. Então, aqui, ó, expansão das cheias, até a chegada do teu ponto máximo de alagamento. Chegou no ponto máximo, estou falando das bacias de retardo. E para fechar, o que é o impacto ambiental? O próprio nome já é autoexplicativo. Vamos lá. Qualquer alteração das propriedades. Então, se eu falo de alteração da propriedade, seja física, química ou biológica do meio ambiente, eu estou falando de um impacto ambiental, como, por exemplo, a saúde, a segurança do bem-estar da população, as atividades sociais, a qualidade dos recursos ambientais. E para a gente fechar, o que é uma tecnologia inovadora? Também dá para entender pelo próprio nome. O emprego de equipamentos modernos em relação aos existentes no município, que visem minimizar o impacto ambiental. Eu já falei sobre isso. Por quê?
Porque não adianta apenas estabelecer garantias, proteção ao meio ambiente, se eu não tenho essa influência, se eu não tenho essa garantia de, como é que eu vou fazer, qual é o incentivo, como é que eu vou estudar. Então, eu sempre tenho que garantir o avanço tecnológico, a melhor aplicação daquilo ali para preservar ao máximo a natureza. Então, nós sabemos que hoje, com o avanço da tecnologia, nós temos meios mais eficazes de trabalhar sem estar poluindo tanto, sem estar desmatando tanto. Então, a tecnologia inovadora é justamente isso, são equipamentos modernos que visam minimizar o impacto ambiental. Beleza? Então, com isso, estamos encerrando aqui a nossa aula. Eu agradeço a tua atenção. Agora, reforça tudo que foi estudado aqui, respondendo questões que com certeza você vai tirar boas notas na sua prova. Agradeço a tua atenção mais uma vez e até a próxima. Valeu!